Venham estudar o Evangelho segundo o Espiritismo com o Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Estamos apresentando a palestra sobre o capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Itens 25 e 26. Necessidade da encarnação. Pelo expositor Vitor Velasco, do Centro Espírita Chico Xavier. Meus irmãos, com alegria que aqui estamos para falarmos um pouco sobre esse Evangelho maravilhoso, Evangelho de Jesus segundo a doutrina dos Espíritos, doutrina que veio para revelar, que veio para mostrar tudo aquilo que Jesus não pôde mostrar para nós naquela época. Então hoje nós estamos encarregados de falarmos do capítulo 4, item 25, a necessidade da encarnação. Então, que nós possamos, para iniciar o nosso trabalho, unir os nossos corações, a nossa mente e dizer: Senhor, aqui estamos mais uma vez reunidos virtualmente para estudarmos um pouquinho mais as lições deste Evangelho maravilhoso. Ilumina-nos, Senhor, com a presença dos teus falangeiros, a fim de que, iluminados por eles, intuídos pela graça bendita desses benfeitores no espaço, possamos assimilar com mais facilidade esses ensinamentos maravilhosos, para que possamos compreender que o teu jugo é leve e que o teu fardo é suave. Fica conosco, Senhor, nesses minutos que aqui vamos estar conversando sobre esse tema, para que melhor possamos ter um diálogo fraterno, amoroso, mas acima de tudo esclarecedor. E é com essa certeza que em teu nome, Jesus, em nome desses Espíritos maravilhosos que nos assistem, mas sobretudo em nome de Deus, que vamos iniciar a nossa conversa de hoje. Então, queridos irmãos, no capítulo 4, Nascer de Novo, há uma interrogação feita que diz assim: é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-las? Por que se diz isso? Talvez porque tenha surgido essa pergunta. Nós imaginamos que por estarmos tendo o conhecimento de que estamos num planeta de provas e expiações, e que, segundo André Luiz, a grande maioria, 99,9% dos espíritos encarnados aqui, são espíritos devedores, são espíritos que precisam ressarcir de alguma forma alguma coisa ou provar alguma coisa para prosseguir na caminhada evolutiva. Então, sugere essa pergunta, né? Então, só tem espíritos aqui necessitados, só para eles é preciso a reencarnação? Então, São Luís, nesse item 25, e eu vou ler um pouco para a gente não fugir, né, da coisa concreta, que sempre a gente costuma botar o achismo, e a doutrina dos espíritos não é uma doutrina de achismo. Nós temos que falar o que é, como é, né? E para que nós aprendamos como deve ser, e não como nós achamos que deveria ser, porque não é assim que acontece, né? É chegada a hora, segundo os espíritos superiores, na pergunta 627, de desmascarar os hipócritas. É hora de que nós não possamos mais pretextar a ignorância. Então a verdade tem que ser trazida nua e crua. Doa a quem doer. O momento é esse, né? Não podemos mais ficar de parábolas, né, como Jesus naquela época, porque não podia dizer tudo. Alegorias, parábolas, não. Agora a coisa tem que ser
dita como é. Então, Santo Agostinho ele fala assim: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, prestem atenção, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Então, essa ação material aí é que nos traz a revelação do porquê da necessidade de reencarnar. Isso pode parecer assim meio difícil de entender, mas quando nós buscamos uma análise mais prática do nosso cotidiano, a gente vai ver que no nosso meio material, no nosso movimento material, no nosso cotidiano material, as coisas também são assim. Quando nós nos formamos na faculdade em uma cadeira qualquer, basta apenas a teoria? Não. Qualquer que seja a cadeira que você está cursando, há que haver a prática. Há que você trazer a teoria para o prático, para fazer, para entender, pegando, envolvendo a coisa se tornar real, fazer a coisa se tornar real. Então, a mesma coisa ocorre com os espíritos. Porque nós sabemos já de algum tempo, isso não é mais novidade, eu acredito que até mesmo quem não professa a doutrina dos espíritos já ouviu dizer que nós fomos criados simples e ignorantes. Ou seja, sem conhecimentos, para ir adquirindo esse conhecimento com o quê? Com os nossos esforços. Por quê? Porque se assim não fosse, que valor teria se Deus nos desse tudo pronto? Se você fosse para a escola e não tivesse que estudar, no fim do mês a professora é minha amiga, ela vai me dar 100. Vai passar todo mês, ela vai me dar 100. Chegar no fim do ano, você vai passar de ano. Mas aí eu faço uma pergunta para você. Você aprendeu alguma coisa? Claro que não. Então, nós fomos criados para aprender. E para aprender, nós temos que ter a teoria, o intelecto, mas temos que ter a prática. Então, a encarnação, ou a reencarnação, ou as reencarnações, são necessárias para que a gente faça essa prática, para que nós possamos adquirir o pleno conhecimento daquilo que estudamos. Na teoria. Então, Santo Agostinho, ele nos mostra claramente que por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhe confia. Quer dizer, quando eu faço eu venho para cá com a missão familiar, por exemplo. Um exemplozinho, né? Eu venho ser pai, eu venho ser mãe, para ter meus filhos, meu esposo, minha esposa, e aquilo nada mais é do que uma prática, uma oportunidade de nós colocarmos em prática o que aprendemos a respeito da comunhão para com todos. Porque muitas das vezes nós teimamos em querer viver sozinho, em acharmos que podemos ser absolutamente só, não depender de ninguém. Leda ilusão. Então começa esse aprendizado
um dos começos, lógico que são vários aprendizados, por isso várias vezes nós teremos que voltar, porque num desses aprendizados é a família. Estar junto, não é? Marido, mulher, filho, mãe, pai, que por mais que nós nos ame ou nos amemos, pai, mãe, filho, marido, mulher, mulher e marido, sempre há as picuinhas, ou não. Os problemas conjugais, os problemas familiares, de filho para com pai, de mãe. E esses probleminhas são para quê? Para que a gente coloque em prática a teoria do aprendizado. Agora estamos na prática. E trouxemos conosco algum ensinamento, algum conhecimento que a espiritualidade nos colocou, nos deu, para colocar em prática, para ver se nós estamos em condições de passar de ano. Não é assim que acontece com os nossos alunos? Na nota Santo Agostinho, no item 26, ele fala sobre isso. Não é? Uma comparação vulgar fará se compreenda melhor essa diferença. O escolar não chega aos estudos superiores da ciência senão depois de haver percorrido a série das classes que até lá o conduzirão. Então, qual é a meta? Qual é a finalidade do Espírito, a finalidade maior do Espírito? Ser anjo, a angelitude. Mas, para mim atingir esse ponto, eu tenho que começar lá no beabá. E aí eu pergunto para vocês, uma encarnação só, de 50, 70, 80 anos, 100 anos, que você vive aqui, deu para você aprender tudo? Para você colocar em prática todos os ensinamentos? Nós que professamos a doutrina dos Espíritos, somos muito ligados ao livro dos Espíritos, que são os ensinamentos trazidos pelos Espíritos superiores, esclarecedores, tirando o véu, né? Aquele véu que ainda ficou, quando Jesus disse, não, eu vou agora, mas vou enviar o Consolador, né? E ele vos mostrará todas as coisas, né, dentro do seu tempo. Então, o tempo agora é esse. Então, o livro dos Espíritos é um tirador de véu, ele tira as escamas dos nossos olhos, porque é perguntas e respostas, não tem dificuldade para você entender. Não tem como você mudar. Não é? Então, ele traz a realidade do nosso estado, de como é que nós nos encontramos, porque nós nos arvoramos muitas das vezes superiores, né? Sabe com quem você está falando? Né? Nós, às vezes, usamos esse chagão aí. Sabe com quem você está falando? Porque tem um diplomazinho, ou porque tem umas estrelinhas no ombro, né? Ou porque tem um diploma debaixo do braço, e já nós começamos a achar, ou temos muito dinheiro lá no banco guardado, começamos a achar que somos mais do que os outros. Quando, na verdade, na grande família universal, todos teremos que ser iguais. Olha aí que coisa maravilhosa, né? E a própria ciência já nos mostra isso quando diz que nós somos gregários. Olha só. Então, o que significa isso? Somos gregários, somos dependentes um do outro. Nós precisamos um do outro. Então, esse superior de hoje pode ser o inferior de amanhã. Porque se nós não passarmos nas provas, nós teremos que repetir. E dificilmente nós podemos deixar, não tem nem, eu não vou nem dizer dificilmente não, nós nunca poderemos deixar para trás e não, deixa para lá, passou, não passou, para a lei divina não existe isso. Onde nós quebrarmos a lei, nós teremos que ressarcir. E ressarcindo, aprendendo, vamos ter que colocar em prática para ver se aprendeu mesmo.
Aí nós vamos nascer, né? Vamos vir para esse orbe, vamos crescer bonitinho, né? Quando a gente cresce, tá pequenininho, todo mundo adora, todo mundo bota no colo. Aí você vai crescendo, vai começando a botar as asinhas de fora. Aí a gente já começa, essa criança, né? E aí torna-se jovem, aí vem, esse jovem, né? E etc. Mas a pessoa vai indo, o espírito vai, porque tem uma história a realizar, ele tem um compromisso, nós todos temos um compromisso a realizar nesse orbe, não adianta, né? Aí vem aquela fase do namoro, que isso é quase que 99% dos espíritos, né, vem com essa destinação de constituir família. Aí aquele encanto, né? A época do namoro, aquela maravilha. É a deusa da minha vida, é o príncipe da minha vida e tal. E casamos, né? Aí as coisas começam a mudar, porque o príncipe começa a virar sapo, né? A rainha começa a virar jararaca, enfim, não vamos entrar nesse detalhe, né? Mas por quê? Porque a prática ainda não foi suficiente. Então, o que vai ocorrer? Não passou, fica para lá, né? Será jogada à esquerda, será queimado lá no fogo eterno. É assim? Não é assim não, gente. Deus nos ama acima de todas as coisas. E ele vai dizer assim, não, filho, peraí, Vitor, você deu mole, você errou, né? Você não aproveitou aquela chance que eu te dei, né? Você achou que a esposa era muito cruel, que era muito chata, que era muito isso, mas era a pessoa que precisava estar do teu lado te ajudando. E você, né? Então faz o seguinte, volta lá e repete a lição. Esse é o Deus de amor, que vai me dar tantas quantas oportunidades eu precisar para realizar as tarefas que eu tenho que realizar. Agora, como o aluno escolar, aqui em nosso orbe, o espírito passará ou não de ano. Vai depender unicamente de nós. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto dos seus labores. Então, aquela coisa, uns vão mais depressa, porque estavam mais atentos, ficaram mais atentos, prestaram mais atenção. Outros nem tanto, né? Preferiram os prazeres da vida material, que é ainda muito comum na nossa era evolutiva, no nosso grau evolutivo que estamos, darmos mais valor às coisas materiais, às ilusões da matéria, às felicidades, entre aspas, da matéria. Porque a verdadeira felicidade é espiritual, é a paz de espírito, a consciência limpa, sem recalque. Porque não adianta, nós podemos enganar o nosso amigo, nosso vizinho, nosso esposo, nossos filhos, mas a nós mesmos nós não vamos enganar, porque a lei divina está na nossa consciência. Então aquilo fica, aí quando você chega lá do outro lado, eu tenho que voltar. E aí começa a lutar para voltar, que também não é fácil, a fila é grande. E pedindo a Deus que ainda dê tempo de voltar aqui, porque senão vai ter que voltar num lugar ainda mais árido, mais dificultoso, né? Não que você vá regredir, porque o espírito não retroage. Mas por vezes vai ser necessário pegar um professor mais ríspido, porque aquele do ano passado que você estudou com ele era muito tranquilo, muito calmo, né? E você aproveitou, deitou e rolou. Então agora você vai pegar um professorzinho, uma escola mais severa, né? Então você vem nessa condição de sofrimento e dor, que não é Deus que quer, que Deus não quer que ninguém sofra. Deus jamais quer que nós soframos. Pelo contrário, Deus nos quer felizes. Deus nos quer venturosos. Agora, para que isso aconteça, é preciso que nós valorizemos as reencarnações, ou as encarnações, como queiram.
porque é nelas que nós vamos estar lapidando o nosso eu, o nosso ego. É dentro dessas comunidades, dentro de família, dentro de escola, dentro de trabalho, onde há aquela luta, aquela dificuldade, trem cheio, tudo isso faz parte de um aprendizado. Tudo isso faz parte de um aprendizado para nos trazer o quê? A calma, a paciência, tudo que a gente quer ter e que não tem. A não ser que você tenha, não é comigo, com você que eu estou falando, mas paciência, calma, tranquilidade é coisa bem difícil para o espírito no estado em que nós nos encontramos ainda evolutivo. Então, que nós possamos guardar isso dentro de nós, que nós possamos ter essa certeza que Santo Agostinho traz para nós, de que é necessário sim, e que existe sim a reencarnação, porque somos alunos, somos aprendizes, e 1 ano, 2 anos, 10 anos, 50, 100 anos, não dá para nos tornarmos perfeitos, conhecedores de todas as coisas, não dá. Então, das duas, uma, ou eu fico com a opção do céu e inferno, que eu acho uma brutalidade, quem conhece essa teoria, ou eu fico com a teoria da reencarnação, onde eu vejo um Deus de amor e de bondade. Porque aquele Deus que manda para o inferno para queimar eternamente, sem perdão, não tem perdão não, fica queimando aí eternamente. Esse Deus, sinceramente, eu não gostaria de ser adepto dele, não. Eu quero ser adepto desse Deus que me vai dar tantas quantas oportunidades eu precisar. E eu vou precisar de muitas oportunidades. E nós vamos precisar de muitas oportunidades. Porque muitas coisas ainda temos que consertar em nós mesmos. Então, meus irmãos, que Jesus nos abençoe, né? Que nós possamos ter essa convicção de que estamos aqui para sermos provados, para retificar o que fizemos de errado, expiar as dificuldades que nós criamos, colher a semente que nós plantamos. É por isso que Jesus dizia, em tudo dai graça, porque tudo que vier para nós é porque Deus permite que venha. E se Deus permite que venha, é porque nós precisamos. Então vamos dar graças a Deus. E em nome de Jesus nós possamos unir agora os nossos corações, possamos unir as nossas mentes, embora distantes um do outro, mas ligados pelo amor fraterno que essa doutrina nos conduz, e dizer, Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade maravilhosa e podemos conversar sobre os teus ensinamentos. Que nós possamos ter aprendido alguma coisa, Senhor. Que nós possamos guardar em nossos corações essa certeza de que tudo que vem de ti é saudável, é bom, é amor. E com essa certeza, nós te agradecemos por mais essa oportunidade, em nome de Jesus. Que assim seja.